Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a paz do Senhor seja sobre ela e que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus. Tenha um coração grato ao Senhor. Porque um coração grato abre portas, abre bênçãos. Então não é hora de desistir. Olha para frente. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Glória a Deus. Olha a palavra que o Espírito Santo me direcionou. 1 Pedro, capítulo 2, que fala sobre a pedra viva e a nação dedicada a Deus. Olha o que diz. Portanto, abandone tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Glória a Deus por essa palavra. Eu queria falar sobre fechar as brechas, né? Muitas das vezes, a gente na empolgação, cheio do Espírito Santo, é empolgado, quer contar, quer falar, quer chamar todo mundo, mas entenda, a gente com o coração, né, que é aberto para todo mundo, mas nem todo mundo quer o seu bem, nem todo mundo, né, vai falar bem de você, nem todo mundo quer o seu bem. Muitas das vezes você vai na empolgação, conta alguma novidade, conta algo que Deus fez na sua vida, e a pessoa ela vai receber mal, o coração dela tá tomado por inveja, né, criticando você. Você vem naquela empolgação e você recebe uma crítica, e daí você dá aquela murchada, né? Aí você fala, cara, nossa, tipo... Só que o que acontece? A gente não consegue o que? Cortar. E é isso que Deus nos quer. Esse posicionamento. Cortar. Corta. Você entende? Se afasta. É que nem eu falo, muda de mesa. Pra gente que a gente possa crescer espiritualmente, crescer na vida, a gente ter um relacionamento no sentimental, saudável, feliz, a gente precisa mudar de mesa, a gente precisa fechar as brechas. Entender que quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo a gente vai se afastando de pessoas, né? Pessoas que não vão agregar, pessoas que não vão colaborar, não vão ajudar, só vai atrapalhar, né? A gente vê pela história de Neemias, quando ele começou a erguer o muro, né, reconstruindo o muro. Olha o que diz, né, a palavra Neemias, capítulo 6, versículo 1 e 2. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas por seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Então o inimigo, ele sempre vai querer que você saia do seu propósito, saia do seu foco, né? Para que você vai chamar você, vai convidar você para lugares, vai fazer convites. É o tempo todo para tirar você do foco, para colocar você em ambientes que não te cabem mais, né? E o que eles querem? Tirar você do foco, né? Fazer o mal igual Tobias, Sambalate dizem, querendo fazer o mal a Neemias, né? Tramando as coisas por trás, né? Porque Deus conhece, né, o coração da pessoa, a gente não conhece. Às vezes a gente fala, não, mas isso que não tem nada a ver, ele é tão de boa, mas o coração só quem conhece é Deus. Se a pessoa é falsa. Então, quando Deus fala, não quero que fale mais com essa pessoa, Deus está ouvindo conversa que você não está conseguindo ouvir, que você não ouve. Então, Ele quer o quê? Te proteger, te guardar. Então, quando Ele fala não, é não, você tem que confiar. Para de conversar, sai daí. Sai, você tem que sair. Ai,
mesmo sem entender, mas não tem nada demais, sai, né? Confia na palavra do Senhor, confia na proteção de Deus, Ele está fazendo o melhor para você. Você precisa entender, né? Ter o discernimento, né? Olha o inimigo como ele fica quando a gente começa a fechar a nossa brecha, afastar de pessoas que não estão mais agregando, mudando de mesa, procurando pessoas que também buscam a Deus, né? Neemias capítulo 4, versículo 7. Quando, porém, Sanbalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então o inimigo ele fica furioso, né? Porque você já começa a fechar as brechas. A gente, com as brechas abertas, né? Dando brecha, falando as coisas, né? Eu sempre ouço um profeta de Deus que fala: o segredo protege a bênção. Então nem tudo dá para contar, nem tudo dá para repartir. Tem coisa que a gente tem que guardar para nós e Deus, até que se cumpra. Depois que se cumprir, depois que acontecer, aí fala, aí mostra. Quanto isso, vigilância, né? A palavra é vigiar. Não vou vigiar. O que Neemias fez, né? Olha o que ele fez no capítulo 3. Aí os mensageiros mandou mensagem. E eles mandaram o seguinte recado: estou fazendo um trabalho importante e não posso descer aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Então, Neemias não ficou pensando: ai, eu vou ser chato, né? Se eu falar isso. Ai, será que eles vão ficar bravos se eu não for? Não. Neemias focou o quê? Vou focar naquilo que Deus falou para mim fazer. Eu não vou desviar, eu não vou dar brecha, eu vou vigiar. Então ele já jogou real. Não vou descer aí para parar o que eu preciso fazer. Não adianta ficar me chamando. Ele teve vigilância, é isso que a gente tem que ter. Não vou vigiar, não vou sair hoje, não vou para esse lugar não. Eu vou orar. Eu vou orar na madrugada, preciso buscar o Senhor, preciso dormir cedo, preciso fechar minhas brechas. Quem quer viver promessa tem que fazer escolhas. Tem que ter a renúncia, tem que ter a separação, né? A palavra diz, né? Bem-aventurados aqueles que não assentam na roda dos escarnecedores. Então não adianta você querer ficar no meio, querer achar que vai iluminar todo mundo. Não, a pessoa que vai te escurecer, vai colocar na escuridão. Você está no meio das trevas, não vai conseguir. Você tem que fazer o quê? Mudar de mesa. Não adianta ficar insistindo numa coisa e só tá dando atrito, crítica injusta, inveja. Tem coisa que a gente tem que conseguir na oração, não é mais de ficar falando, não. Cansando, repetindo, é joelho no chão, buscando e orando, clamando ao Senhor. Porque é dessa forma que as coisas começam a acontecer, né? Olha o que a palavra diz, né? Versículo 4, 3. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Então a gente já sabe, porque Deus já se revelou a nós. Nós buscamos ao Senhor, a gente entende que o Senhor é bom. Não adianta a gente querer provar, mostrar para o outro que ainda não está na luz, e aí fica esse atrito. Tem muitas coisas que a gente tem que buscar na oração. Então a gente tem que buscar pela pessoa e se afastar, mudar de mesa. Você não vai conseguir trazer junto com você, tem hora que você vai precisar sair. Então Deus quer um posicionamento, né? Abandone tudo que é mal, mentira, fingimento, críticas, inveja e críticas injustas. Abandone, sai. É isso que Deus quer, um posicionamento. Olha o que diz o versículo 4. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Glória a Deus. Então, as pessoas estão te rejeitando, deixando de lado, falando mal de você, mas Deus te escolheu. Deus viu algo em você, o coração disponível, né? E você está ali se entregando,
Então, para Deus você tem um grande valor. Não adianta querer mostrar para as pessoas. Para Deus você já é de grande valor e é isso que importa, né? É isso. A gente tem que bastar com o amor que Deus tem por nós. Porque se a gente querer amor daqui, amor dali, né, buscando reconhecimento, né, a gente não vai conseguir. A gente tem que se bastar com o amor de Deus, que Ele nos escolheu, que somos escolhidos dEle para glorificar o nome dEle. É isso que tem que nos bastar. Vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereça o sacrifício que Deus aceite. Então, Deus está o quê? Lapidando você, transformando um templo, né? Um templo espiritual. Nós somos carnais, mas o Espírito de Deus que habita em nós está crescendo, está amadurecendo. Então Deus está na construção do templo, né? Fazendo que você fique forte. A raiz, antes que você cresça para cima, tem que crescer para baixo. A raiz, você tem maturidade espiritual para que você comece a crescer, comece a se mostrar, né? Primeiro tem que fechar as brechas, primeiro tem que ter vigilância, oração, busca, renúncia, se afastar. Ai, mas vai doer muito, né? Mas a gente tem coisas importantes, Deus nos direcionou coisas importantes para fazer, né? E Deus conta conosco. Não dá para abrir brecha para o inimigo setar coisas ruins, acabar com a nossa vida sentimental, acabar com nossos projetos, né? Eu ouvi uma conversa, uma história hoje, de que eu conheci 2 pessoas, elas estavam prosperando muito, muito mesmo, assim, um salto enorme. E daí fizeram o casamento, né? Estavam planejando, fizeram uma data, começaram a pagar. Simplesmente do nada, 2 meses antes, a pessoa desistiu, falou que se arrependeu, que não era isso, que talvez precisasse de um tempo, precisasse se entender, né? Olha isso, né? A pessoa começa a prosperar, quanto mais prospera, mais cresce, tem que, ó, fechar as brechas. Aí, ó, não fechou, deixou as brechas assim, ó, a pessoa virou a cabeça. Virou a cabeça, foi embora, desistiu do casamento, né? Tiveram que devolver uma parte do dinheiro, outra perdeu. Então, tava indo tudo bem, do nada virou a cabeça e desmoronou, porque não teve a vigilância, né? A pessoa foi setada por inveja, e eu falei, meu Deus do céu, não acredito que isso aconteceu. Mas é que prosperou demais e não fecha as brechas, não se afasta de pessoas que precisam se afastar, né? Aí a vida, né, a gente tem que entender, a gente tá cheio de coisas ainda para fechar as nossas brechas, pecado. Então, se tem pecado, tem brecha, tem buraco, né? Então tem que, ó, fechar. Salmo 91 é promessa de Deus, né? Seta nenhuma vai atingir, mas é promessa. Até lá há um caminho. Então até lá, fechando as brechas, para que nada atrapalhe os projetos que Deus tem, a promessa na vida sentimental. Então, quanto mais próximo de Deus, mais vigilância, mais oração, mais discernimento a gente tem que pedir ao Senhor. E é isso que a gente tem que focar. Mas olha que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, fugindo e procurando a quem devorar. Então pense que ele vai dar espaço. Ele não dá.
ele vai sufocar, ele vai rodear, ele vai cercar. Por isso que você tem que ir, ó, todo tempo vigilante, todo tempo alerta, todo tempo em oração, em espírito, tá orando, ai Senhor, me dá discernimento, o tempo todo falando com Deus. Porque ele não dá descanso, não pense que ele vai descansar. O que ele quer é destruir. Salmo 141, versículo 3 e 4 diz: coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva com práticas perversas como com os malfeitores, que eu nunca participe de seus banquetes. Glória a Deus, olha essa oração. Guarda a minha boca, vigie a porta dos meus lábios. Então essa é a oração que a gente tem que fazer a Deus. Vigia as portas dos meus lábios, né? Para que meu coração não se volte para o mal, que eu não se assente com malfeitores, não fique perto deles. A gente não precisa julgar, apontar o erro. Ai, porque você tem que mudar, você tem que ser... Não, é só mudar de mesa. Ah, gente, falar, eu não tô indo mais, acabou, não tem que dar muita explicação. Não precisa... não é para você viver para agradar os outros, você tem que agradar a Deus. A palavra diz, ou você agrada a Deus e é servo de Cristo, ou você agrada as pessoas, se torna inimiga de Cristo. Então a gente não serve para ser servo de Cristo se a gente quer agradar aos outros. Então a gente tem que agradar a Deus. E agradar a Deus tem que ter postura e posicionamento, né? Então, que hoje a gente guarde essa palavra no nosso coração, entenda aquilo que Deus quer, um posicionamento nas nossas atitudes, no nosso dia a dia e com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Abre os nossos olhos para aquelas pessoas que estão tirando a nossa paz, que estão nos atrapalhando, para que a gente possa fechar as nossas brechas. Mostra o invejoso, mostra, Senhor, as pessoas que a gente precisa se afastar. Revela-nos, Espírito Santo. Vigia a porta dos nossos lábios, que a gente coloca vigilância e temor no nosso coração, para que a gente possa ser verdadeiramente servos de Cristo e não agradar as pessoas. Assim eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.